Então, queridos, hoje nós vamos caminhar nas doutrinas fundamentais e temos trabalhado a respeito da soteriologia. Você está bom o som? Parece estar um pouco alto, não? Então, a soteriologia é a doutrina fundamental que fala a respeito da salvação. Então, embora a gente saiba que a salvação por meio da fé em Cristo é simples, porque basta você crer no verdadeiro Cristo, existem vários desdobramentos importantes para aprender. Então, segunda, nós tratamos lá no encontro com os jovens da renovação diária da mente, ou de uma renovação que depois que a gente se torna crente precisa existir. Lá nós tratamos 3 áreas importantes: a renovação moral, a renovação social e a renovação sexual. Falamos sobre esses 3 pontos que são distorcidos na nossa mente, e quando nós cremos em Cristo, eles precisam ser redimidos. Assim também esse tema da soteriologia, porque muitas vezes nós temos uma concepção equivocada a respeito dessa doutrina, da doutrina da salvação. Semana passada nós falamos de um tema difícil chamado predestinação, lembram? E é um tema que muitas pessoas nunca escutaram falar. E hoje nós vamos entrar aqui num tema que ele está intrinsecamente ligado, porque muitas vezes a Bíblia fala da mesma forma para os 2 temas, que é o tema da eleição. Nós não vamos falar de política aqui, irmãos. Se é isso, você escutou, leu isso daqui, pensou, vamos falar... Não é isso. Mas a eleição que nós vamos falar, ela diz respeito, na soteriologia, a uma coisa importante. Então, a predestinação que tratamos semana passada e a eleição, elas têm um certo... de certa forma, quando a gente fala de uma maneira corriqueira na Bíblia, a gente pode colocar uma ou outra palavra. Mas hoje nós vamos ver que elas são distintas, certo? Todo mundo já escutou a respeito dessa palavra, que eleição, quando fala de salvação ou não? Eu, por exemplo, aqui testemunhando aos irmãos, eu acho que os meus primeiros 8 ou 9 anos de convertido, eu nunca tinha escutado isso aqui. A tal ponto que quando eu escutei a primeira vez sobre isso, eu disse que isso aí não era de Deus. Por quê? Porque falta renovação, falta Bíblia muitas vezes. Então as pessoas, ao invés de irem para a Bíblia, ver se esse tipo de situação é bíblica, elas preferem dizer assim, isso daí não existe. Por quê? Porque no meu sistema que eu aprendi a vida inteira, não está dentro. Mas nós não devemos ser assim. Então a ideia aqui de eleição, que nós vamos tratar, é a ideia justamente de algo importante, algo que fica muito nítido e evidente a respeito da natureza humana, que é o quê? A natureza humana, quando afetada pelo pecado, ela é incapaz de exigir algum mérito diante de Deus. O que quer dizer isso? Você vai entender agora. Charles Spurgeon teve essa frasezinha aqui, ou esse parágrafo que ele diz o seguinte: Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. Ele era de Londres, então da Inglaterra, e ele viveu alguns anos atrás. E ele foi um dos maiores defensores a respeito dessa doutrina, que é o que nós chamamos de doutrinas da graça. O que é uma doutrina da graça? São aquele conjunto de doutrinas que ficou conhecido depois da reforma como tulip. Você já escutou isso? É a ideia de que no sínodo de Dort, o pastor Marcos Granconado teve aqui, que foi na Holanda, em Dort, na Holanda, eles debateram a respeito desses 5 pontos que ficaram conhecidos como as doutrinas da graça. E entre essas doutrinas da graça, de tulip em inglês, que era Tulipa, é uma cidade que lá, se você olhar um pouquinho, você vai ver como a Holanda tem tulipas, e por isso o acróstico tulip. E no segundo ponto dele está dizendo assim, unconditional election, ou em português seria eleição incondicional. Uma eleição que não depende de outras coisas, por isso ela é incondicional. E é interessante que no acróstico ela vem imediatamente depois do total depravation, que é a ideia de depravação total, que é o quê? Pecado. Então você nota que esse homem aqui, ele vai falar essa frase a partir de algo que ele entendeu claramente que é o pecado.
Se você se lembra e participou, os 3 primeiros encontros que tivemos, o pastor Fernando gastou um bom tempo falando da doutrina do pecado. Por quê? Porque se você não entender corretamente a doutrina do pecado, o que faz com o homem, você chega nessa doutrina da salvação a respeito da eleição e você talvez pense algumas coisas do tipo assim: mas isso é injusto, e nós vamos desenvolver. Então olha o que ele diz: eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo que, se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. Por quê? Porque ele entendeu a total depravação, que o homem é incapaz de, por conta própria, ir a Deus. E ele diz: e tenho certeza que ele me escolheu antes de eu nascer. Ou caso contrário, ele nunca teria me escolhido depois. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim: eu sei que em mim mesmo não existe nenhum mérito. E quanto mais eu vivo, mais nítido fica. E aí ele continua dizendo: e ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual ele devesse me olhar com especial amor. Esse é um homem que entendeu o que é a doutrina da eleição. Ele tem, inclusive, um livretinho verde, bem legal, rápido de leitura, que trata só sobre isso. Por quê? Porque quando você entende que não há méritos em você, você pensa assim: e se não há méritos em mim, eu sou incapaz, como eu posso ser salvo? Como? Não posso. Então ele entendeu a doutrina. Então fica nítido e evidente que o correto entendimento a respeito da nossa natureza humana, que foi afetada pelo pecado, deixa claro que nós somos incapazes de dizer: Deus, estou aqui, o Senhor tem que me levar. Não, né? Eu vejo às vezes essas frases humanistas de encorajamento, dizendo assim, que Deus, que você tem que exigir que Deus lhe dê o que é seu por direito. Você já leu alguma coisa assim? Aí eu fico pensando assim, imagina se essa pessoa soubesse o que realmente ela está pedindo. O que é meu de direito é o inferno. Isso eu não quero. Mas muito bem. Então, tendo definido aqui, vamos fazer alguns exercícios como fizemos na semana passada. A definição do que é eleição, certo? A eleição, que vem da palavrinha grega eklogé, ela diz respeito ao ato livre de liberdade, de não ter ninguém impondo algo, e soberano de escolher aqueles que, sem mérito algum, serão alvos efetivos. Alvos efetivos são aqueles que Deus elegeu para serem agraciados com a sua graça salvadora. Note que é importante entender que o ato de Deus é livre e soberano. Essas duas palavrinhas, talvez no nosso contexto de hoje, nós não conseguimos entender, porque nós nem somos livres e nem somos soberanos. Então, a liberdade de Deus, ela não é coagida por nenhuma força externa. Por exemplo, nós, quando acordamos de manhã, nossa liberdade, ela é muitas vezes coagida até por uma dor de barriga. Você acorda com dor de barriga, você acorda de mau humor. Deus não acorda assim: hoje eu acordei de... Não é assim. A liberdade e a soberania de Deus são fora de qualquer padrão pecaminoso. Certo? Então, qual é o problema? O problema é que essa definição bíblica de eleição, ela é diretamente oposta ao equívoco dos seres humanos de que existe alguma bondade intrínseca em nós. O que é uma bondade intrínseca em nós? É a ideia de você dizer assim: eu mereço. A Bíblia afirma que isso não existe no ser humano, mas todas as vezes que as pessoas falarem a respeito dessa doutrina bíblica e forem contrárias, você vai ver que a causa por detrás disso sempre é: eu sou merecedor. Existe em mim uma bondade que merece ser recompensada. Eu não estou dizendo que nós não temos atos de bondade, não é isso. Até um descrente tem. Quando você vê um descrente fazendo alguma bondade com seus filhos, é um ato bondoso. E isso nós não descartamos. Mas o ponto é que diante de Deus, daquele a quem você não pode barganhar porque ele não tem nada que você precise,
Já parou para pensar nisso? Quando você tem, por exemplo, alguma coisa que outra pessoa precisa, isso daí normalmente você vê nesses seriados de direito, de advogado, né? Ele oferece um acordo, daí não é assim. Deus não precisa de nada que você e eu possamos dar. E é isso que complica. Já que ele não precisa de nada, quer dizer que nós somos incapazes de fazer algum tipo de chantagem com Deus. Se o Senhor me der tal coisa, então eu vou ser um bom garoto. Não é assim que funciona. E por isso que todas as vezes, gente, que essa doutrina for ou mal compreendida, ou recebida com um grau de rejeição grande, é porque de trás disso a pessoa está pensando assim: eu sou um merecedor. É isso, certo? E a Bíblia deixa muito clara que o homem não é. Seu filhinho de 1 ano não é. O de 2 também não. O de 3 você já percebeu que não é mesmo. Não é assim? Com 2 acho que já dá para perceber. É assim. É assim. Então isso dói. É ofensivo, porque nos diz assim: nós não somos assim tão maravilhoso como pensávamos. Isso não está relacionado com a dignidade humana. Nós somos dignos, crentes e descrentes, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós não somos merecedores, porque nós somos todos pecadores. Entendeu a distinção? As duas são importantes. Por quê? Porque você não trata o ser humano como um animal. Ele não é meramente um animal racional. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que até um descrente merece o seu respeito. No entanto, você precisa ter clareza que ele não é merecedor de salvação. São coisas diferentes. Até aqui, beleza? Então, tendo feito a definição do termo, vamos falar aqui a respeito da eleição. E vamos aqui responder algumas perguntinhas para facilitar. Por quê? Porque a ideia não é que eu, com uma retórica esforçada, convença vocês, mas é mostrar os textos bíblicos que falam sobre isso e que a palavra de Deus lhes convença. Abram aí, vamos fazer a primeira pergunta aqui. Eleição, eleitos. A pergunta é: quando? Quando fomos eleitos? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios 1, 4. Então a pergunta que nós queremos responder aqui é a eleição de Deus, a escolha soberana e livre de Deus em escolher pessoas. Quando isso aconteceu? O verso 4 do capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Resposta está aqui fácil, não tá? Quando Deus nos escolheu? Quando Deus elegeu os eleitos? Quando? O texto está dizendo aí, não tente adivinhar, o texto está dizendo. Está bem claro ali, antes da fundação do mundo. Sabe o que quer dizer isso? Quando nada existia, o plano de Deus já havia sido traçado. Isso é fácil de entender? É. Mas não é fácil de engolir. Mas não tem dificuldade intelectual de uma pessoa ler aqui. Ele não está falando assim: depois que você veio ao mundo, Deus viu como você era majestoso, Adriano, e apesar de seus berrinhos. Não é isso. Deus está dizendo que não havia merecimento, mas sim uma escolha dele. E você percebe que quando ele fala da eleição e da escolha, sempre você vai ver a relação de relacionamento. Deus nos escolheu nele. Por quê? Porque a partir dele, do Filho, de Cristo, nós vamos nos tornar algo. Você vê que Deus não elege os homens, as mulheres, para serem árvores. Então você foi salvo e você vive agora? Não.
Ele lhe elege com a intenção de você ser luz no mundo. Ele diz aqui, para que você seja santo e irrepreensível diante dele, em uma vida que diariamente leva a Deus em consideração. E quando vai fazer alguma coisa, lembra que Deus, embora não esteja sendo visto visivelmente, ele vê todas as coisas, inclusive aquelas que estão escondidas lá dentro. Certo? Aí a segunda pergunta que nós precisaríamos responder aqui é de que forma? De que forma isso acontece? Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo. Capítulo 1, verso 9. Olha que interessante esse texto de Paulo a Timóteo, falando a respeito da salvação. Ele diz assim no verso 9: que nos salvou, passado, e nos chamou, passado, com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. De que forma? Determinação e graça. Determinação não é a ideia de alguém disposto a vamos com determinação construir o púlpito. Não, é de decretar, é de determinar algo que vai acontecer. É nesse sentido, não é a ideia de precisamos nos esforçar para... Não, não tem isso daqui, não é essa determinação. Que nos foi dada em Cristo Jesus. Então você percebe que o ato de eleição de Deus sempre está ligado a Cristo. Um relacionamento com Jesus. Nunca a parte dele. Quem tem a Cristo, tem o Pai. Quem não tem a Cristo, está completamente perdido. E aí ele diz algo importante aqui, o tempo que isso aconteceu. Antes dos tempos eternos. Percebe? A ideia aqui é de algo que ainda não tinha sido escrito, não aconteceu. Deus fez tudo isso, esse plano de Deus foi antes de tudo acontecer. Então você tem, eu volto a te dizer aqui, você tem duas opções diante de um texto desse, é dizer assim, é impossível que exista um ser tão poderoso que planejou todas as coisas, que determina como elas acontecerão, que mantém a responsabilidade do homem para ele não ser um bonequinho, mas ao mesmo tempo não abre mão do seu governo absoluto. E que se o sol se põe e se amanhã teremos chuva, vem do Senhor. Ah, mas existem, a gente já sabe, hoje isso é ignorância religiosa, que existem métodos por que a chuva acontece. É claro que existe. Da mesma forma que Cristo é o meio pelo qual Deus salva. Então não exclui a obra de Deus características intermediárias. Mas isso não quer dizer que ele não esteja por trás disso. Agora pule lá para 1 de Pedro. 1 de Pedro. Capítulo 1. Capítulo 1, versos 1 e 2. Esse texto aqui, eu não sei, esse aqui tem gravado, pastor Fernando? De 1 Pedro tinha? Esse texto tem também, nós fizemos a exposição já dessa carta de Pedro, da primeira carta de Pedro. Então, só acho que você vai ter que voltar um pouco mais para trás. Porque eu estava olhando, Atos está em 70. Você percebeu isso já? Que Atos está em 70? Aí antes de Atos veio Mateus, que acho que tinha umas 200 ou mais. Alguém sabe o número de Mateus? Ninguém, né? Acho que nem o pastor Fernando não sabe. Olha que interessante aqui Pedro escrevendo. Só para lembrar um contexto de cartas. Uma carta, na época aqui do Novo Testamento, era normal que houvesse uma saudação. Hoje, infelizmente, nos e-mails, às vezes a gente não tem saudação, né? A gente, às vezes, não coloca nem olá, boa tarde, bom dia. Mas a ideia é que existia uma apresentação de quem estava falando e, na maioria das vezes, os destinatários. Olha como o apóstolo Pedro fala. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos
eleitos, aos escolhidos de Deus na eternidade passada, que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. A ideia aqui é daqueles que foram espalhados por causa das perseguições no Império Romano, eles estão espalhados. É a esses que Pedro está escrevendo. E aí ele diz no verso 2, mas o primeiro talvez você fizesse uma objeção dizendo assim, ele falou eleitos ali como uma forma carinhosa. Aí agora no verso 2 então foi no quê? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Percebeu aqui outra coisa interessante? Tem aqui uma fórmula trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito estão sendo citados aqui na saudação de Pedro. Mas o que nós queremos aqui é justamente abranger a ideia de que forma eleitos. Nós vimos no texto aqui de 2 Timóteo e aqui de Pedro, que foi segundo a vontade de Deus. A ideia de segundo a presciência de Deus não é, e eu expliquei semana passada na predestinação, não é a ideia de apenas saber algo de antemão que vai acontecer. Isso ninguém negaria. Ninguém negaria que aqueles que fazem parte do cristianismo histórico, eles diriam que presciência é a capacidade de Deus que sabe de todas as coisas. É o que a gente chama de onisciência. Quando eu dava aula para os menores, teve um aluninho que falou que era oniconsciência. Eu acho até que daria, né? Mas quem escute que entenda, né? Essa aí foi uma piadinha fora de tempo. A ideia aqui é, de que forma? Pela graça, um favor imerecido. Não é porque Deus viu lá na frente, olha, a dona Luísa, ela vai crer. Não é por isso. É pela graça. É pela graça e pela livre determinação do Senhor. E a terceira pergunta que nós poderíamos fazer aqui é, mas não foi porque Deus viu algo de bom lá na frente? Não é por isso? Vamos ver. Ele viu algo de bom que seria feito? Então ele viu lá, olha, o Mateus, ele vai crer lá na frente, ele foi uma pessoa bondosa e ele merece ser salvo. Já que ele merece ser salvo, eu o elegi. Será que é isso que a Bíblia ensina? Abra aí em Romanos 9, que talvez seja o capítulo mais difícil de uma pessoa que não crê nessa doutrina tentar defender. E aqui nós vamos chegar lá, estamos em Romanos capítulo 8 expondo. Aqui em capítulo 9, você vai ver que o capítulo 9 ele vai começar falando de Deus e o seu povo. E ele vai fazer uma analogia sobre o seu povo e quem não é o seu povo. E ele vai usar o exemplo conhecido da Bíblia aqui de dois gêmeos. De dois irmãos que eram gêmeos, que todos aqui devem conhecer, lembrar da história, né? Qual que era a história? Alguém lembra dessa história? Podia ser, né? Mas não é Caim e Abel, não. Jacó e Esaú? O que vocês acham? Exatamente. Então, olha o que ele diz a respeito disso. São os filhos de Isaac. Ele diz assim no verso 11. E os gêmeos, os dois irmãos, ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Percebeu? Tem alguma dúvida? O texto do apóstolo Paulo ele está dizendo assim, olha, eu vou lhe dar um exemplo de como aconteceu na história de Israel. Não é porque Israel era merecedor. Não é porque Israel era o povo mais forte. A Bíblia com frequência afirma isso. É porque Deus simplesmente escolheu. Livremente. E aqui o exemplo dos dois irmãos, ele diz exatamente a respeito disso. E ele vai mais longe dizendo assim, ó, eles não tinham feito nada ainda. Nada. Para que você dissesse assim, mas esse aqui merecia mais que aquele. Deus havia falado de antemão quem seria o herdeiro da promessa. E aí ele diz aqui, para que o propósito de Deus
quanto à eleição, quanto àquilo que ele havia feito antes da fundação do mundo e que no presente momento ele traria à existência. Percebeu? Agora pula lá para o verso 16. Então a ideia é assim, esse texto aqui, você depois vai poder ler, até lhe sugiro que leia, mas a ideia é uma objeção do tipo assim, do leitor. Pois é, mas então, nós não merecemos, então de que adianta? Eu me esforço tanto e o outro se esforça menos? Aí é como se o apóstolo Paulo dissesse assim, ó, no verso 16. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, o decreto a respeito da eleição. Não depende de você se esforçar para que isso aconteça, mas de Deus que tem misericórdia. Deus, no seu ato livre e soberano, decide quem ele vai agir com misericórdia. Isso fica bem claro. Então, a ideia é, ele viu algo de bom que seria feito e assim elegeu? Não. Mas por sua vontade soberana, ele demonstrou graça com um e não com o outro. Eu sei que talvez você já esteja pensando assim, mas demonstrou com um e não com o outro. Calma. Calma que você vai chegar lá. A pergunta talvez vai ser respondida. Então, continuando aqui, alguns benefícios relacionados à eleição. Então, olha que interessante aqui. A eleição, ela produz homens dignos, ela não escolhe homens dignos. Entendeu? A ideia é que a eleição é que faz os homens terem boas obras para a glória de Deus. Mas não que ele escolha os que têm boas obras e assim elege. Vocês entenderam a diferença? Parece quase a mesma coisa, não é? Mas faz muita diferença. Abra aí em Colossenses capítulo 1. Verso 12. Esse trecho aqui, em que Paulo está falando, Paulo está fazendo uma oração pelos colossenses. E aí, diante da oração, Paulo vem reconhecendo todas as coisas que Deus faz em favor desses irmãos. E aí, por exemplo, no verso 11, anterior a esse que nós vamos ler, ele diz assim: assim vocês são fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Aí ele diz agora o motivo de tudo isso, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, as boas obras dos cristãos, elas não são aquilo que traz a salvação ou a eleição, mas elas são resultados da eleição. Entendeu? As boas obras, elas nunca são para você poder mostrar para Deus e dizer assim, me salva, Deus. Mas é para você mostrar para o mundo e dizer assim, Deus me salvou. Essa é a diferença. É o testemunho visível daquilo que você diz crer internamente. Também, os benefícios da salvação torna os cristãos veículo de bênção. Abra aí em Marcos capítulo 13. Verso 20. Diz assim o texto bíblico: se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Que faz um pouquinho de... Eu acho que o outro verso aqui vai fazer mais sentido a respeito disso, da ideia de proteção do engano. Porque esse texto, ele está falando a respeito de um ato que Deus tem para aqueles que ele elegeu,
a respeito do quê? Da proteção do engano. Entra mais aqui junto com o verso 24 de Mateus. Abra aí que nós vamos ler junto para poder entender esses dois versos de maneira melhor. Também tem esse texto de Mateus gravado. É um texto bem interessante para você entender de maneira mais profunda aqui, que não vai ser o nosso objetivo. Até nem temos tempo para isso. Olha o que diz o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então você pensa nos nossos dias, né? Aí depende um pouco do momento em que o texto se refere, futuro ou presente. Mas mesmo que seja futuro, pense se no presente você já não pode aplicar alguma coisa disso. Existem hoje igrejas que atestam falar em nome de Cristo? Muitas. Evangélicas todas dizem em nome de Cristo. E será que todas realmente são? Esse é um ponto a ser pensado. Como nós definimos se são ou não? Pela pregação do Evangelho. Então você percebe que aqui no verso de Mateus 24, ele fala que pessoas fazem maravilhas. Pessoas mostram sinais que as pessoas dizem, uau, esse cara estava todo cheio de lepra e agora ele está curado. Tem algumas igrejas, inclusive, que na placa da igreja tem foto assim, do pastor. Não sei se é pastor ou é bispo, ou é apóstolo, né? Não sei como é que se intitula. E aí tem uma pessoa sem camisa, não sei se ainda está assim, mas era uma pessoa sem camisa com o corpo todo cheio de machucado ali, parecia uma lepra, para dizer o quê? Que ele cura, que ele liberta. Então você percebe que esse tipo de engano, Deus protege os eleitos. Os eleitos não embarcam nessa. Por quê? Porque ao ouvir o verdadeiro evangelho, eles abraçam. E como disse o apóstolo Paulo, ainda que venha um anjo do céu e que venha pregar algo diferente do que os apóstolos pregaram a respeito de Cristo, seja maldito. Já pensou nessa cena? Você olha na janela ali, e aí você fala, o que é aquilo? É um pássaro? É um avião? Não, é um anjo. E aí você diz assim, entra aí. E aí faz milagres para você. Você já pensou como você reagiria? É um exercício interessante. Por quê? Porque a Bíblia fala que se ele não for um proclamador do Evangelho, que Cristo é o único caminho, que não existe nenhum outro, é engano. Ai, mas ele curou a minha tia que tinha um câncer. Na verdade, câncer a gente não escuta muito, né? Normalmente é bico de papagaio que chama? Tinha um bico de papagaio, tinha uma dor de barriga. Os benefícios da eleição incluem a proteção do engano. Ah, mas quer dizer então que eu não preciso aprender nada? Não, justamente por meio do conhecimento é que você vai ser livre disso, por meio da palavra. Até aqui, beleza? Já estamos chegando ao fim. Então, algumas objeções a respeito dessa doutrina. Talvez essas aqui sejam as que mais você vai escutar. Eu já escutei várias vezes em debate com evangélicos, e no debate, às vezes amigável, às vezes um debate não tão amigável, mas caloroso, vai? Mas isso é importante que a gente saiba até nisso. Mostra a Bíblia e deixa a Bíblia falar. Não queira ser o vencedor, isso daí a gente aprende depois de algum tempo, não queira ser o vencedor do debate, mas que o texto seja bem explicado. Ah, você está falando disso? Então, olha esse texto, me explica ele. E deixa assim, deixa assim. Então, a primeira objeção que as pessoas falam é injusto. Por que que Deus elege uns e não elege outros? Por que que Deus deixa alguns se perderem? Não é isso que você pensaria? É um pensamento humano e até bondoso, generoso. O ponto é, lembra do que eu falei no começo? É o equívoco de você se achar merecedor. Então, voltando a uma ilustração que eu fiz semana passada, pense no seguinte: se nenhum ser humano fosse salvo porque não merece, Deus não seria injusto. Esse é o ponto. Entender isso não é difícil, engolir isso é complexo.
Você parar para pensar que a pessoa que você ama, que talvez esteja perdida, ela é merecedora do inferno. Ela é merecedora do inferno. Nós éramos merecedores do inferno. Não é por causa que nós somos melhores que os de fora. Não é por isso. Não é porque você tem o carro mais novo ou tem mais... Não tem nada disso. Mas entender isso é importante porque aí o próximo passo é você poder clamar aonde você precisa. Então abra aí em Romanos capítulo 9 novamente. Você sabe o significado do nome? O nome para o povo hebreu, ele sempre teve significado. Muitas vezes nos nossos dias, nós até às vezes procuramos, né? Como é que quer dizer esse nome? Mas normalmente é mais por uma semântica, o nome é bonito, né? O pastor Fernando sabe, eu ia pôr Caleb, mas não me deixaram. Então, Caleb tem sentido. Mas Rafael é bonito também. Qual é a ideia? Tem sentido. Você sabe o significado de Jacó? Já parou para pensar? Jacó, o significado é enganador. Olha o texto agora. Amei Jacó e desprezei Esaú. Vamos traduzir? Amei o enganador, mas desprezei Esaú. Aí ele continua. Que diremos então? Bom, se Deus amou o enganador, isso é injustiça. Aí o apóstolo diz, que diremos então? Deus é injusto? Essa é uma pergunta. Olha a resposta do apóstolo Paulo. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Aí você diz assim, agora Paulo vai explicar tudo esse dilema da injustiça. Não, ele só vai dizer mais um fato bíblico, ele vai dizer assim, porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você conhece um pouquinho de história bíblica? Você lembra o que aconteceu com o Faraó? Foi coisa boa? E aqui o apóstolo Paulo, um profeta, um apóstolo inspirado por Deus para fazer a escritura, ele diz que Deus levantou o Faraó para mostrar o seu poder, a sua justiça. E isso não foi de uma forma boa. Boa no sentido de que deve ter sido, foi prazeroso. Ah, Faraó adorou. Não foi. Você conhece a história, Faraó morreu afogado, perseguindo o povo. Aí ele diz no verso 18, logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Tá fácil? Quer um comprimidinho para dissolver, para você conseguir engolir melhor? Porque é assim. O texto está sendo bem claro. Agora o verso 19 vai deixar mais claro ainda. Agora Paulo vai responder para você. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, se a pessoa não é salva, por que Deus está achando ruim, quer condenar ela? Afinal de contas é ele quem determina tudo, não é? Não é isso que o texto está levando? Então o apóstolo Paulo agora parece que vai responder. Só que não. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Você percebeu a resposta da Bíblia para essas pessoas? Por que Deus fez assim e não fez assado? Porque ele quis. Mas ele pode fazer isso? Sim, ele é o dono de tudo. É como você dizer para alguém que tem um seu celular, e logicamente que a comparação aqui é bem rasa, porque o ser humano é muito mais que um celular, mas a ideia é quem é dono faz o que quiser. Fácil? Não. Duro? Sim. Mas isso mostra que a doutrina da eleição não é injusta, porque todos eram merecedores de ira. E deixa eu dizer uma coisa aqui, para que você também entenda. A justiça de Deus na ira, na condenação,
também é uma demonstração de sua glória. Você já pensou isso? Por exemplo, vamos aqui imaginar. Você está lá no mercado, e aí você é assaltado. E você está com uma pessoa que você ama muito lá. E o assaltante mata essa pessoa que você ama muito. O que você esperaria de um justo juiz julgando esse assassino? Condenação ou liberdade? Aí, até uma criança sabe. Então, quando Deus manifesta a sua justiça, a sua glória também é manifesta. Ah, mas isso é injustiça porque ele não manifesta com todos. Lembre-se, ele não manifesta com todos por causa de misericórdia. Então, se uns são salvos e outros não, misericórdia. Por que não todos? Porque Deus também manifesta a sua justiça. Só que isso, às vezes, é difícil de encaixar, porque lá no nosso coração nós achamos que nós somos merecedores. Esse é o problema. Se a pessoa entender, como disse Spurgeon no comecinho, entender que o merecimento não vem a não ser por condenação, você não vai ter problema com isso. O que nos leva à segunda objeção. Ah, mas então se Deus elege alguns e não elege outros, para que evangelizar? Você não pensou isso quando eu estava aqui explicando? Se Deus já tem os seus eleitos e eles creem, precisa evangelizar? Não é perda de tempo? Vamos ver o que a Bíblia fala. Abra em Atos, capítulo 18. Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Diz assim o texto: Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Por que não tenha medo? Tem medo de pregar o evangelho? Por quê? Você deve ter acompanhando Atos e você vai ver agora o que vai acontecer com a vida do apóstolo Saulo. Você vai começar a ver. Você vai começar a ver como ele foi perseguido, apanhou, sofreu. E aí a tal ponto que em Romanos, depois de todo esse sofrimento, Paulo em Romanos capítulo 8, ele vai começar a falar a partir do verso 17, que isso não é nada, comparado com a glória que ele sabe que vai vir. Então a perspectiva do apóstolo Paulo é que apanhando, chibatada, naufrágio, fome, perseguição, ele olha para isso e diz assim, isso não é nada, porque eu sei o que me espera. Mas aí a pergunta seria, a objeção seria, desestimula o evangelismo. E aí ele diz no verso 9, assim, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E esse povo nesta cidade dependiam do apóstolo Paulo evangelizar. Se o apóstolo não evangeliza, o povo não vem para a luz. Percebeu? Então a objeção ela não fecha. Por quê? Porque a certeza que Deus tem os seus eleitos que faz os missionários irem em lugares distantes, na esperança de que o evangelho alcançará os escolhidos. Ah, mas não adianta porque só os escolhidos. Você sabe quem são? Não, nem eu. O que você sabe é o que diz Mateus 28, falando para você ir. Ir e trazer os escolhidos por meio da pregação do evangelho. Agora pule aí para o evangelho de João. Capítulo 10, verso 16. Diz assim o verso 16. Aqui é Jesus falando a respeito do seu cuidado com as suas ovelhas, esse trecho. E aí ele está falando a respeito de como um pastor faz com as suas ovelhas. E era muito fácil entender o que era um pastor, porque essa figura do pastor era muito comum para eles. A ideia do pastor pastoreando.
trazendo as ovelhas de longe, cuidando, afugentando o lobo. Né? Às vezes o pastor tem que fazer isso. Vocês não sabem, mas o pastor Fernando carrega um taco de beisebol aqui embaixo. Se precisar, ele afugenta o lobo. Não, não é assim, não. Então ele diz assim no verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Não são só os israelitas. Não são só os judeus. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. O evangelismo é necessário porque as ovelhas estão sendo reunidas. O evangelismo é eficaz porque as ovelhas ouvirão a voz do pastor, aquele que proclama a Bíblia, se torna um representante autorizado de Jesus, e essas pessoas que ouvem, a ovelha fala assim, é o meu pastor, e ela vem. E isso só acontece por meio da pregação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não existe outra forma, foi dessa forma que Deus quis. Ah, mas não seria possível de outra forma? Certamente seria, mas Deus fez assim. Deus fez assim. E para finalizar aí, volte em Atos, capítulo 13. Verso 13, capítulo 13, verso 48. Aqui vai falar de um trecho, o capítulo 13, onde o apóstolo Paulo ia pregar. Então você vai ver a respeito disso. E aí diz assim no verso 48, os gentios ouvindo isso, ou seja, o evangelho, eles ouviram o evangelho, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. Aí olha como é que fecha o versículo. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos os que haviam sido eleitos. Mas você percebe como existe uma conexão perfeita? A eleição não é morta. A eleição é dependente da pregação do evangelho. Em que sentido? No sentido que o eleito na eternidade passada vai crer no momento em que ele escutar. Certo? Então vamos aqui finalizar a respeito disso. Uma conclusão. Olha só o que nós temos que chegar à conclusão a respeito dessa doutrina importante e difícil. Ao entender a doutrina da eleição corretamente, somos levados a evangelizar. Você deve ser incentivado. Mas será que lá no meu trabalho tem algum eleito? Pregue o evangelho. Você logo descobrirá. Mas será que lá na minha escola tem eleitos? Pregue o evangelho. Logo você descobrirá. Certos que Deus vai chamar os seus eleitos. Por isso nós evangelizamos. E nós não sabemos quem são. Esse é o ponto. Por isso que nós não fazemos distinção de pessoas, nós proclamamos. E também nos faz humildes, sabe por quê? Porque se você foi eleito e salvo, quer dizer que você era um pecador terrível, mesmo que você não se achasse. Porque o apóstolo Paulo fala a respeito da eleição que ele era o pior dos pecadores. E nos torna também agradecidos de dizer, Deus, ao entender que eu não merecia nada, e mesmo assim o Senhor me salvou. O meu coração exalta como os gentios. Eu quero te glorificar e eu quero viver uma vida que reflete isso. Uma vida humilde por saber que eu não sou melhor que o descrente. A diferença é que, misericordiosamente, a tua graça me alcançou. Lembram da música? Graça sublime do Senhor? Essa é a ideia. Então lembre-se disso. Essa doutrina, e eu espero ter sido efetivo na demonstração de abrir a Bíblia, porque é só isso que eu precisava fazer. E você lê os textos comigo. Isso é bíblico. Nem todos os irmãos evangélicos aceitam dessa forma. Por quê? Porque muitas vezes falta a Bíblia ser colocada no lugar que ela deve.
Você sabe por que o púlpito tem que ser no meio de uma igreja? Porque a pregação da palavra é o momento central, o momento mais importante. Ah, mas então o louvor não é? Faz parte do culto. Mas a ministração da pregação da palavra é a parte central. Certo, queridos? Semana que vem, o irmão Mateus vai trazer aqui um estudo para vocês. Não vai dar, né? Então vamos continuar aqui. Alguma pergunta, queridos? Não? Uma pergunta tão difícil. Não, iam perguntar que não é injusto, né? Acho que a gente respondeu a respeito disso. Só tenha sempre humildade para falar disso. Por quê? Porque não é fácil. As pessoas não gostam de escutar coisas que ofendem. Você já escutou a expressão cutucar cachorro com vara curta? Mas é cachorro porque aqui não vai ter onça, né? Você já pensou? Vai tentar fazer isso. Você vai tomar uma mordida. Por quê? Porque o bicho fica coado. Assim é muitas vezes nós a respeito da nossa mente. Por isso nós precisamos de renovação diária. Certo, queridos? Vamos ter uma palavra de oração? Feche os seus olhos e oremos. Pai santo, bondoso e glorioso, graças te damos pelo teu plano eterno de salvar pessoas. Te agradecemos porque o Senhor, mesmo sem achar nada de mérito em nós, decidiu nos salvar por meio do teu Filho Jesus. Ajuda-nos a sermos cada vez mais contagiados, cada vez mais preenchidos com a alegria de tão grande salvação. Pai, não deixa que as dificuldades do dia a dia, os nossos medos do dia a dia, ofusquem essa informação que é a informação mais importante das nossas vidas. Fomos salvos para viver eternamente contigo. Ajuda-nos a partir de um entendimento cada vez mais claro disso, vivermos nossas vidas no presente, vislumbrando o futuro, sabendo que o que nos aguarda, apesar das dificuldades, é a certeza de que o Senhor nos levará até o fim. Te agradecemos e cada vez mais queremos bendizer o teu nome. Nos dá sabedoria e coragem para proclamar o Cristo que salva, que veio ao mundo salvar pecadores. E que dessa forma nós possamos cada vez mais ser usados para a tua glória. Em nome de Cristo é que oramos. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.